Conversando sobre história, eu e Vanessa, minha prima, a gente fica assim muito. A gente viaja na nossa ideia, né? A gente vai pela história da teoria, mas ali abraça o universo do cotidiano, que esse é o fazer história de verdade, é trabalhar com as margens, com as fronteiras. O cotidiano, a vida privada, as histórias que estão por trás da historiografia oficial. Então, ela disse assim, Érica, tem um fim para a história, quando é o fim da história? Aí a gente fica assim meio sem saber o que dizer com essas perguntas gaveta, como a gente chama. O fim da história é algo muito complexo, né? Toda história, histórias no plural, tem um fim, irão ter um fim, porque nada é para sempre. Mas outras virão, substituirão, recomeçarão, outras morrem depois ressuscitam, outras finalizam e depois esbanjam uma nova história. Tanto é que durante muito tempo a história cultural foi muito forte, depois caiu e agora recentemente vem muito forte novamente. Hoje há espaço para estudar os povos de baixo, os povos excluídos, as minorias, as pessoas que são afastadas do processo do conhecimento histórico. Mas o fim da história pessoal, da história cotidiana, da história privada, são os povos que fazem. As histórias políticas, científicas, religiosas, amorosas, filosóficas, sejam as quais forem, são os agentes do tempo, que são os sujeitos históricos, nós, quem fazemos, ou pelo menos quem tentamos fazer. Ninguém deve ficar num cotidiano, que tão bem explicou Sertor em A Invenção do Cotidiano, nem em lugares sociais, que também ele estudou, que não são satisfatórios para si. É preciso que as pessoas estejam em espaços sociais, em cotidianos que sejam verossímeis àquilo que elas lutam, que elas acreditam, como, por exemplo, as concepções políticas e culturais. Ninguém pode estar preso ao tempo, estar numa relação de tempo. Eu estou ali porque eu estou ali pelo tempo, porque cai na malha da acomodação. E se acomodar, de acordo com Weber, é bastante perigoso. Então a pergunta que se faz, existe um fim da história? Que ela me fez, Vanessa. E aí eu disse, quando a gente quer, sim. Né? Marx disse que o fim da história seria os trabalhadores no poder, a vitória dos trabalhadores sobre os patrões, o operariado. A igreja disse que o fim da história seria a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos. A gente pode dizer que o fim da história será X, Y ou Z, de acordo com as nossas interconexões, com as nossas temporalidades e atemporalidades, com os nossos prognósticos de vida e de memórias, mesmo sabendo que ao fim da sua história, da história da humanidade, da história, seja de lá qual for, é preciso que cada um tenha em mente que as memórias sempre irão ter. Já nos dizia Márcio Gregório que a história é a tradição das lembranças. E as memórias nos fazem lembrar, nos fazem recuperar, nos fazem voltar de novo àquele ambiente ou àquela situação. Mas a memória ela é anacrônica, ela dá saltos, variações, a gente lembra o que quer, ou pelo menos tenta lembrar o que quer. Geralmente o que é bom ou o que é ruim. E a história não, a história deixa lá registrado. Mas o fim, como a ideia de todo, como pensou Hegel, é uma coisa que só o sujeito que vive é que faz. Eu não posso dizer aqui que o fim vai ser Cristo fazendo aquilo, Marx dizendo aquilo. Eu posso dizer que o fim, para as minhas histórias, sou eu quem faço, sou eu quem coloco em prática, sou eu quem coloco o ponto final. Cada um de nós vivemos diversas histórias. Somos ladeados pelo conhecimento histórico a toda hora, todo tempo. E aqui eu não falo só o conhecimento científico dos livros didáticos, não. Aqui eu falo também do conhecimento da vida privada, da vida cotidiana, da vida nas margens, nas fronteiras, a vida que os livros não contam, os personagens que a história não reproduz. Enfim, toda a história, ao ser levada para frente ou para trás, dado um ponto ou não, é você quem vai fazer, a sua ou não, mas necessita de ser bem pensada, bem atenta, com muita responsabilidade, para que depois se torne apenas uma memória boa, ou uma saudade boa, como cantou Jonas Esticado. É difícil dizer qual é o fim da história, quando é o fim da história, mas é possível dizer que na sua, na minha, o fim, quem determina somos nós. Eu, particularmente, dou diariamente diversos fins, porque dar o fim às histórias, no plural, é preciso. Faça você também.